Olá, gente que segue o nosso canal, é Livan, de Olho nos Fatos, e também o Livan Sertão Notícias. Um forte abraço. Deus continue abençoando a vocês com muitas bênçãos dos céus. Gente, nesse vídeo de hoje, nós estarmos falando de um outro caso que está também aí repercutindo demais e que também é um grande mistério. Eu acredito que vocês já devem estarem aí por dentro sobre o caso que aconteceu agora lá no litoral de São Paulo, em Praia Grande, que foi, a princípio, desaparecimento de duas crianças e logo após encontradas desvividas dentro de um carro. Eu acredito que cada um de vocês deve estar por dentro mais ou menos já desse caso que está nas redes sociais, nos canais de televisão, e a gente vai estar trazendo um comentário sobre esse caso hoje. Por quê? Porque é um caso também misterioso. Até o momento, nós não temos informações ainda de que o que verdadeiramente aconteceu com essas crianças. Para você que ainda não conhece o caso, e aí esteja se perguntando, mas quem é essas crianças, quem são as vítimas? E eu vou estar trazendo para vocês alguns detalhes em relação a isso. As vítimas são Henri Miguel Coelho Santana, de 4 anos, e o outro são Pedro Henrique Araújo Santana, de 6 anos. Ou seja, Henri Miguel, de 4 anos, e Pedro Henrique, de 6 anos. Eles são primos, na realidade. Eles são primos e, a princípio, desapareceram quando as pessoas do local, da comunidade ali, começaram a procurar. De repente, vem a triste notícia. As crianças foram encontradas dentro de um carro que aparentemente estaria abandonado, mas acredito que não. Apareceu o dono, né? O dono, acredito que estava sem condições de consertar o carro, estava ali parado, estacionado, e as crianças foram encontradas dentro daquele carro. Agora, eis o mistério. Quem encontrou essas crianças? Durante o percurso das pessoas ali procurando, algumas pessoas já teriam ido ali naquele carro, aonde estaria também estacionado, acho que 2 ou 3 caminhões ali, e o carro pequeno, o carro de passeio, estava estacionado também ali, e um adolescente, aí o mistério começa por aqui. Um adolescente entra dentro daquele carro, segundo ele, isso são relatos de um adolescente, o adolescente que encontrou as crianças. Ele teria entrado dentro daquele carro para estar ali na gira deles, pegando um baseado. E ao entrar dentro daquele carro, teria ele encontrado aquelas crianças. Segundo o que a gente soube, é que a perícia disse que as portas estavam fechadas do carro e que aquelas crianças poderiam ter morrido ali dentro, né? Porque teria sido asfixiada ali dentro pelo fato de não conseguir sair daquele carro. Mas eu acredito que tem muita coisa ainda para ser esclarecida. Se o carro estava ali, de uma certa forma, meio que, entre aspas, abandonado, as portas estariam fechadas e esse adolescente conseguiu abrir? Como assim? Se o carro estava ali estacionado, o dono teria deixado ali, provavelmente o dono teria fechado as portas de chave, e esse adolescente não poderia entrar dentro desse carro para lá pegar a pamonha dele, lá como é na gíria também, né? A pamonha ou baseado. Como esse adolescente conseguiu entrar dentro desse carro com as portas fechadas?
Porque quando a perícia chegou lá, disse que 3 portas estavam fechadas e uma aberta. Se uma estava aberta, foi aberta pelo adolescente. Se o adolescente abriu a porta, ele tinha acesso às chaves? Como assim? Porque se não deixou lá estacionado, ele não ia deixar assim de qualquer jeito, né? Ele ia fechar as portas, sim ou não? Ia fechar de chave, ia travar, para que ninguém pudesse estar entrando lá dentro. Mas, segundo esse adolescente, disse que teria entrado lá dentro e lá dentro teria encontrado essas 2 crianças já desvividas. E me vem a pergunta agora: será que realmente essas crianças desviveram, ficaram lá, ou seja, algum tempo e morreram lá dentro? Foram desvividas ali por causa que não conseguiram sair, ficaram sufocadas e morreram lá de dentro? Ou será que tem outra história por trás dessa história? Bom, gente, os 2 eram primos, como eu já disse, e estavam juntos no momento, né, do desaparecimento. Estavam brincando, segundo o relato, eles estavam brincando na frente da casa da avó. Isso aconteceu no domingo, no dia 22/3, agora esse mês, neste ano 2026, agora há pouquinho, dias atrás. As crianças estavam brincando na frente da casa da avó. A avó entrou em casa por um momento, segundo relatos, que a avó entrou em casa por um momento. Quando voltou, os meninos, as crianças já não estavam mais ali, já tinham desaparecido. Familiares, vizinhos iniciaram buscas imediatamente. Imagens de câmeras, isso também é muito importante. Imagens de câmeras mostram os meninos andando pela rua antes do sumiço. Ou seja, a única câmera até o momento que a gente sabe, que chegou até o nosso conhecimento, que conseguiu detectar as crianças, foi essa câmera que viu eles ali brincando ainda próximo da casa da avó. Um adolescente, isso que eu falei para vocês aqui agora, eu vou relatar. Um adolescente encontrou os corpos dentro de um carro. Ele saiu gritando e chamou os moradores. Ele chegou lá, segundo ele, ficou apavorado, ficou aflito e saiu gritando, chamando os moradores. Os corpos estavam dentro de um veículo abandonado em um terreno. A nota diz que estava abandonado. O dono disse que não estava. O dono disse que estava ali porque ele estava sem condições de consertar, mas porém não estava abandonado. Se o dono colocou ali porque queria consertar, ele fechou o carro com a chave e esse adolescente conseguiu entrar. Como assim? Né? Os corpos foram encontrados dentro do carro, né? Que estava parado há meses. O veículo tinha problema mecânico, tinha também o vidro que estava com defeitos, vidros, né? Segundo a polícia, diz que pode ser que por causa que os vidros estavam com problema, esse adolescente teria acesso fácil a entrar dentro desse carro. Por isso que a polícia chega a essa conclusão e dizer que esse adolescente entrou lá dentro por esses vidros que estavam fáceis de, né, manusear, porque estavam com defeito. Mas, porém, as portas estavam fechadas. Me parece que quando a polícia chega lá, uma das portas estava aberta. Como era que estavam esses corpos já? Preste bem atenção para que esse detalhe você venha concluir comigo, ou compartilhar o mesmo pensamento.
Segundo as informações aqui, os corpos estavam aparentemente com sinais de violências. E isso foi confirmado pela perícia. Estava com sinais de violências. Dizem que a criança mais velha estava com um ferimento grave na cabeça. Aí, como é que essas crianças morreram? Porque ficaram com falta de ar dentro desse carro. Se tinha esse ferimento grave, não era um ferimento simples, era um ferimento grave na cabeça. E segundo a perícia, a criança mais nova estava espumando pela boca, possivelmente teria sido asfixiado. Observe bem. Será que foi mesmo asfixia? Será que foi mesmo asfixia? Será que ele teria desvivido por causa disso? Mas, outra coisa que nos chama a atenção, que um deles foi encontrado com balas. Balas na boca, bala doce. A famosa jujuba na boca. E isso é que reforça que não foi um simples acidente. Isso é que reforça que não foi um simples acidente. E quais são as hipóteses investigadas? A polícia trabalha com múltiplas linhas. Não é só uma linha de investigação. Primeiro, que está quase descartado, segundo a polícia, é a ideia inicial, que as crianças entraram no carro e ficaram presas. Essa já está praticamente descartada. Por quê? Lesões e sinais de agressão não bate com isso. Se foram ali sufocadas dentro daquele carro, elas não teriam nenhum problema, né, de lesões, sinais de agressões, de forma alguma. Mas ainda estamos aguardando mais relatos da polícia, das investigações, para ver o que verdadeiramente aconteceu com essas crianças. E quais são as linhas principais? O caso foi registrado como homicídio. Por quê? Porque foi encontrada violência física, possível manipulação dos corpos, a polícia já identificou isso, e elementos incomuns, como exemplo de bala na boca. Então, o que mais chama a atenção nesse caso é o que eu vou relatar aqui agora. Porque a comunidade, o pessoal dali do lugar, do bairro, melhor dizendo, tem uma certa desconfiança de que as crianças teriam sido desvividas por um autor conhecido da região. Moradores acreditam que o suspeito pode morar ali pertinho na área, né? E isso é o que é mais provável. Isso é o que é mais provável, que esse morador, né,
ou o autor desse crime more ali vizinho, na área ali onde as crianças foram desvividas. Ou seja, uma pessoa que conhecia o local ou a rotina das crianças. Agora, só que eu quero que você entenda que isso é apenas uma suspeita do pessoal dali e ainda não tem nada, né, confirmado. Não tem nada confirmado, principalmente pela polícia. Mas é uma suspeita de que o pessoal que moram ali, ele suspeita que o autor desse crime, ele more ali pertinho, que saiba todos os movimentos, conheça todo o local e a rotina das crianças. E isso é o mais provável. Então, isso é a suspeita do pessoal, né? Agora, em relação às pistas, até agora, somente um barraco próximo levantou suspeitas, um objeto tipo enxada foi encontrado, mas não havia ninguém confirmado ainda. Morador não estava no local e assim a polícia segue investigando. Tá certo? Ou seja, nenhum suspeito confirmado publicamente até o momento. Provas analisadas, câmeras de segurança, perícia no carro, análise dos corpos, objetos próximos ao local. Situação das investigações atual é o caso está com a delegacia de homicídio, investigação segue em andamento, polícia busca identificar o autor, determinar causas exatas das mortes. Tudo isso ainda está em trabalho, ou seja, a polícia está investigando para poder trazer um relato mais com mais detalhe para a gente, tá certo? Então, um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir, e estaremos aqui buscando mais informações, né, sobre este caso das crianças que foram desvividas ali na região da Praia Grande, no litoral paulista. Mas, para nós terminar e encerrar esse vídeo, queremos falar sobre o impacto que está gerando ali naquele lugar. Moradores estão com medo, isso é óbvio. Moradores estão com muito medo, né? Evitando deixar crianças sozinhas. Isso aí nem precisava acontecer, esse caso, para que pudesse estar com esse medo, porque o que a gente está vendo acontecendo diariamente já é o suficiente para que as mães, os pais, parentes possam estar tendo mais cuidado com as crianças. Ou seja, com medo, evitando deixar as crianças sozinhas, espalhando alerta nas redes. O clima na região está tenso, né? Muita desconfiança, forte comoção. Crianças muito novas, de 4 a 6 anos, o crime próximo de casa, isso é muito sério, porque nem em casa você está tendo mais paz, né? Os corpos encontrados perto da família, sinais claros de violência, possível envolvimento de alguém da região, tudo isso é investigação que está acontecendo no momento e deixando as pessoas do lugar muito apreensivas, né? Mas, Elivan, e o que ainda não se sabe? O que ainda não se sabe verdadeiramente, em primeiro lugar, é que não se sabe ainda quem é o autor. Segundo, que não se sabe ainda qual é a motivação do crime. Terceiro, que não sabe se foi um ou dois ou três envolvidos. Ninguém sabe quantos envolvidos tem, né? Se houve mais de um envolvido. E outra que ninguém sabe ainda dizer, cravar mesmo, a causa da morte ainda. Porque teria ficado sufocado dentro do carro? Será que foi desvivido? Como é que esse adolescente entrou no carro e encontrou essas outras crianças?
Tem muita coisa aí para ser relatado e discutido. Essa é a realidade. Tá certo? Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir.